Olá, muito bom dia. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 11h30. Apresentando para você as principais notícias do dia. Acompanhe a gente pelo YouTube com imagens no canal Jovem Pan News. Hoje é quinta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. E vamos aos destaques. Pista sede forma degrau de 2 metros na Marginal Pinheiros e provoca lentidão. Viaduto decaiu sobre linha 9 da CPTM, próximo à ponte do Jaguaré. Em interrogatório, Lula diz que não pagou por reformas porque não era o dono do sítio em Atibaia. O ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e de receber propina por meio da reforma e decoração da propriedade. Ministério da Saúde lançará edital para ocupar vagas deixadas por cubanos no Mais Médicos. O governo do país anunciou decisão de retirar do Brasil os profissionais que atuam no programa por conta de declarações de Jair Bolsonaro. Polícia conclui que havia uma terceira pessoa no carro usado na execução de Marielle Franco e Anderson. 8 meses depois, o crime tem mais perguntas do que respostas. Secretário do Brexit e ministra do Trabalho pedem demissão após acordo preliminar sobre saída do Reino Unido da União Europeia. Dominique Raab e Esther McVeigh não apoiam os termos da proposta de acordo feito com o bloco. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. O ex-presidente Lula prestou depoimento ontem em Curitiba no caso do sítio de Atibaia. Reportagem de Afonso Marangoni. O ex-presidente Lula prestou depoimento nesta quarta-feira à juíza Gabriela Hart na ação do sítio de Atibaia. Ele negou ser o dono da propriedade e disse não ter relação com as reformas feitas no imóvel. Ao longo do interrogatório, que durou cerca de 3 horas, houve momentos de embate entre o petista e a juíza. No início, Lula chegou a questionar a magistrada se ele era dono do sítio. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, o interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo. O ex-presidente afirmou que tem dúvidas se a ex-primeira-dama Marisa Letícia se envolveu em reformas no sítio. Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. Eu, sinceramente... O senhor Goulart e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil então, de ver. O senhor não acredita que o senhor Goulart eu sinceramente não acredito porque não... O senhor Aurélio, o senhor Goulart... Eu não acredito porque não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Lula também disse que não estranhou o fato de que grandes empreiteiras tocaram as obras no sítio Santa Bárbara. Estranhei porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. No depoimento, Lula questionou sua condenação no processo do triplex do Guarujá e disse que foi vítima de uma farsa do Ministério Público. Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? O ex-presidente ainda disse que foi condenado de forma apressada para não participar do processo eleitoral. O problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se 2 palavras mágicas, o PowerPoint e o contexto.
Isso já foi passado e nessas duas palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. No meu caso, você já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor presidente, não foi... Porque sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. O pecuarista José Carlos Bunlai também foi ouvido nesta quarta-feira na ação do processo do sítio de Atibaia. No depoimento, ele disse que o empresário Jacob Bittar comprou a propriedade para que a família dele e a do ex-presidente Lula pudessem usufruir do imóvel. Bunlai afirmou que a aquisição era uma surpresa para Lula. E o Jacó, quando ele relatou isso, falou, o presidente já sabia, era uma surpresa? Pelo que ele me falou, a dona Marisa sabia e era uma surpresa para o presidente. Neste processo, Lula é acusado de lavagem de dinheiro e recebimento de propina por meio da reforma e decoração do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. A defesa do ex-presidente disse por meio de nota que Lula rebateu ponto a ponto as infundadas acusações do Ministério Público. O ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril na Polícia Federal em Curitiba, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ainda sobre o depoimento do ex-presidente Lula, vamos ao comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O comportamento cínico de um criminoso, quando não consegue ludibriar o público, geralmente lhe desperta repulsa, asco, nojo. Mas quanto mais o cinismo se afasta das meias-verdades que o sustentam e parte para a mentira, mais ele recai numa patetice que inevitavelmente desperta graça. O cinismo de Lula está cada vez mais cômico, melancolicamente cômico. No começo de seu depoimento à juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, Lula já se fez de sonso sobre a própria acusação, dizendo imaginar que pesava contra ele a de ser dono do sítio de Atibaia. Gabriela então se deu ao trabalho de explicar que a acusação principal é de que ele foi beneficiário de reformas feitas no sítio por conta de José Carlos Bunlai e das empreiteiras Odebrecht e OAS. Essas reformas, a propósito, incluíram a construção de uma casa para os seguranças da Presidência da República que atuavam na equipe de Lula, suítes na casa principal, 2 áreas de depósitos para adega e quarto de empregada, sauna, conserto de vazamento da piscina e conclusão de um campo de futebol. Eu sou dono do sítio ou não? Insistiu Lula, tentando desestabilizar a juíza. Isso é o senhor que tem que responder, não eu. E eu não estou sendo interrogada neste momento, reagiu ela, serena e firme. Quem tem que responder é quem me acusou, disparou Lula. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema, impôs-se Gabriela. O tom de Lula não mudou. Na falta de argumento jurídico, posou novamente de vítima de uma trama para impedi-lo de vencer a eleição. Questionado se ocupava o quarto principal quando frequentava o sítio, já que seus pertences foram lá encontrados pela Polícia Federal, reagiu com insolência. Aspas, quando me davam, eu ocupava. Era uma deferência que eu recebia, tanto lá na chácara, quanto no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que frequentei, inclusive no Kremlin. Tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Não sei o que o Ministério Público viu de absurdo nisso. Fecho aspas. É muito simples. Nem os palácios das rainhas da Inglaterra e da Suécia, nem o Kremlin foram reformados por empreiteiras beneficiadas com contratos públicos no esquema de corrupção da Petrobras durante os governos do PT. Lula ainda foi dizer que o Ministério Público Federal deveria perguntar para o Léo Pinheiro, da OAS, por que ele não cobrou pela reforma do sítio, ao que um membro do MPF respondeu tranquilamente que Léo Pinheiro disse que não cobrou porque fez a obra em benefício de Lula. Chama-se propina isso, só para registrar. Questionado se perguntou a seu amigo Bunlai ou a Fernando Bittar, acusado de ser seu laranja, por que Bunlai fez ou quis pagar pelas obras, Lula respondeu, aspas, nunca perguntei nem para o Bunlai nem para ninguém. Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Olha, eu respeito, o cara tem a propriedade, o cara me emprestava a propriedade, eu usava a propriedade, eu vou ficar perguntando o que você fez ou não fez? Isso não faz parte. Também nunca me falaram. Eles é que deveriam tomar a iniciativa de me falar. Como eles não tinham a obrigação de me falar, eu não tinha a obrigação de perguntar.
Tem um tipo de gente xereta que entra na casa dos outros e quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Eu não faço. Fecho aspas. É curioso o pacto de silêncio entre beneficiadores e beneficiário. Eu não pergunto, vocês não me contam e ninguém sabe de nada. Mas Lula não faz mesmo tipo, que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Lula, na verdade, vai abrindo a adega, dormindo no quarto principal, instalando uma cozinha igual a do triplex do Guarujá, usando a piscina, a sauna, o campo de futebol, disponibilizando no lago pedalinhos gravados com os nomes dos próprios netos, essas atividades básicas. Mas a frase do ano veio quando o ressentido Lula atacou delatores que, segundo ele, roubam, depois fazem delação e ficam com 1 ou 2 terços do roubo. Aspas. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Fecho aspas. Graças à Lava Jato, não é mais tão fácil assim, Lula. Por isso a tendência é você ser condenado de novo. Repita comigo, nunca foi tão fácil uma mulher condenar um homem nesse país. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Quem vai falar com a gente agora é o repórter Tiago Muniz, que está ao vivo da Marginal Pinheiros, onde caiu um viaduto que fica em cima da linha 9 da CPTM. Ele cedeu cerca de 2 metros e é próximo à ponte do Jaguaré. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nicole, bom dia a todos. A gente fala nesse momento bem perto do local do incidente. A gente vai ter que se afastar um pouco agora, inclusive. A gente chegou perto, mas a gente precisa se afastar. Mas quem nos acompanha pelo YouTube pode ver o tamanho do estrago que aconteceu a partir do momento em que cedeu essa placa do viaduto, praticamente a pista de todo o viaduto da alça de acesso da Marginal do Rio Pinheiros, da pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, para a ponte do Jaguaré. Isso aconteceu por volta das 3h30 da manhã de hoje e apesar do prejuízo que a gente observa, o viaduto ficou muito danificado. Toda essa estrutura da pista, que tecnicamente tem o nome de tabuleiro, ela acabou cedendo bem na junta e com isso atingiu essas construções, essas casinhas que são alojamentos de funcionários da CPTM que trabalham aos fins de semana. Todos esses alojamentos estão vazios, então nós não tivemos nenhum problema para nenhum número de feridos, nenhum problema nesse sentido, mas a gente observa exatamente o dano estrutural que foi atingido esse viaduto. Como eu disse, foi por volta das 3h30 da manhã, véspera de feriado. Felizmente, poucos caminhões, poucos carros passando por aqui. Na verdade, apenas 5 veículos passavam no momento, nenhuma pessoa ficou ferida, mas fica aí o dano que ainda a prefeitura está vendo como pode ser efetivamente reparado. O que já se sabe que vai ser feito? Será feito o escoramento dessa estrutura. Ao longo do fim da manhã de hoje, começo da tarde, nós devemos ter a colocação de um grande macaco hidráulico para que seja levantada toda essa estrutura. A prefeitura afirma que não há o perigo do tabuleiro, da pista como um todo, se desmanchar com o uso desse macaco. Então, esse macaco ergue toda essa estrutura, escora essa estrutura e a partir daí a prefeitura vai efetivamente ver como isso pode ser reparado. Não há previsão para que sejam encerrados os serviços, justamente porque a prefeitura ela ainda vai ver exatamente como vai fazer esse reparo. O que é fato e o que já é possível dizer para o nosso ouvinte são algumas coisas. Primeiro, o trânsito tende a ficar muito complicado pelos próximos dias. O motorista que passa pela Marginal do Pinheiros, ele vai vindo pela pista expressa sentido Castelo Branco e na altura da ponte Cidade Universitária, ele já é obrigado a fazer um desvio em direção à pista local. Então, na manhã de hoje, todo o trânsito já está sendo afunilado pela pista local. Hoje, feriado, a gente até teve um trânsito um pouco intenso durante a manhã, mas o motorista já deve se preparar, estudar algumas rotas, porque ao longo das próximas semanas nós devemos ter essa interdição prosseguindo. A CT, a partir da semana que vem, já deve colocar algumas sugestões de rota, sinalizar a área, algumas tentativas de acesso pelo entorno do Parque Villa-Lobos, pela Avenida Doutor Gastão Vidigal, mas o fato é que não tem tanto desvio para ser feito, apenas mudanças de rota principalmente, então o motorista deve ter problemas ao longo destes próximos dias, dessas próximas semanas. Não temos previsão, portanto, de liberação da área. A gente reitera que os motoristas passavam por aqui, ninguém ficou ferido, todos estão bem. É claro que no momento que o viaduto cedeu, houve um impacto muito grande, alguns veículos até passavam no momento em que o viaduto cedeu, ficou uma diferença de aproximadamente
2 metros na altura de uma pista para a outra. E, além de dizer como fará o reparo, a prefeitura também pretende apurar nos próximos dias, nas próximas horas, o que deu causa para esse problema. Porque a informação que chegou a gente pelo secretário municipal dos transportes, João Otaviano Machado Neto, é de que não havia um sinal de problema, alguma sinalização de que algo do gênero poderia acontecer. Essa ocorrência foi descrita como uma ocorrência atípica. Então, a partir de agora, a prefeitura, a CT, as secretarias responsáveis se debruçam para ver como farão o reparo efetivamente. Já sabem que tem que escorar a estrutura, mas o reparo está sendo verificado e logo depois apurar as causas desta ocorrência que chama muito atenção neste feriado de proclamação da República. Da Zona Oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Nicole. Muito obrigada, Thiago, pelas informações. A gente volta então a qualquer momento com mais informações sobre esse caso. Apoiadores do ex-presidente Lula duvidam da imparcialidade da juíza Gabriela Hardit. Reportagem de Natasha Mazaro. Os apoiadores e parlamentares do PT duvidam da imparcialidade da juíza Gabriela Hardit para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta-feira, o petista deixou pela primeira vez a cela, onde está preso, para prestar depoimento como réu no processo do sítio de Atibaia. Em apoio a Lula, manifestantes se concentraram em frente à sede da Justiça Federal em Curitiba para prestar solidariedade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou esperar uma nova condenação do ex-presidente, de um processo sem provas. Nós temos hoje sobre o presidente Lula são processos em que não é observado devido processo legal, mas pior do que isso, os juízes que estão julgando não são isentos e nem imparciais. Nós queríamos que o presidente Lula tivesse direito a julgamento justo, aliás, a processo, a inquérito justo, e que realmente só fosse processado se tivesse o crime tipificado, que é o que não tem. De acordo com Gleisi Hoffmann, a juíza Gabriela Hardit segue a mesma linha de Sérgio Moro. Por isso, o magistrado fez questão de tirar férias, ao invés de pedir a exoneração do cargo, assim que aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O deputado federal do PT, Paulo Pimenta, classificou de absurdas as acusações contra Lula. Que eles tiveram medo que esse depoimento ocorresse durante a campanha eleitoral. Eles sabiam que a fala do presidente Lula iria demonstrar de maneira categórica a inconsistência das acusações e as pessoas teriam a tranquilidade para perceberem a sua inocência. De manhã, o candidato derrotado ao Palácio do Planalto pelo PT, Fernando Haddad, visitou Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele disse que o petista estava tranquilo e preparado para o depoimento. Haddad, no entanto, foi mais cauteloso em relação à juíza Gabriela Hardit e disse que não conhecia o trabalho da magistrada. Nesta ação penal, Lula é investigado de ter recebido propina do Grupo Chaim, Odebrecht e da OAS, por meio da reforma e decoração no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, as melhorias no imóvel totalizaram mais de R$1 milhão. Além de Lula, o pecuarista e amigo do petista José Carlos Bulay também foi ouvido pela juíza. A próxima etapa é a divulgação da sentença pela Justiça. O presidente eleito Jair Bolsonaro está de volta ao Rio de Janeiro. De lá, vamos conversar com o Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bem, Nicole? Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Hoje aqui no Rio de Janeiro tem um sol para cada um, tá, Nicole? E a perspectiva da meteorologia é que esse Eldorado, essa maravilha, não se perpetue, né? Durante o feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Terça-feira é dia da consciência negra, então tem gente aí que botou o pé na estrada ontem e só volta para Labuta, só volta para a batalha na quarta-feira da semana que vem. Ai, como eu queria, viu, minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós falamos das belezas do Rio de Janeiro porque tem natureza, tem verde, as praias já estão começando a encher, perspectiva de termômetros hoje na casa dos 37, 38 graus, sensação térmica de mais de 40, mas vamos falar também dos problemas inerentes à violência recorrente e permanente no Rio e também nas grandes cidades do Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre a violência, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, vou falar da volta de Jair Bolsonaro aqui ao Rio de Janeiro. Chegou ontem à noite e a perspectiva é que ele fique em casa nesta quinta-feira, feriado, estudando, curtindo a família
segundo pessoas próximas, no máximo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos dias, surpreendido muita gente. Ou vai ao supermercado, ou vai ao banco para tirar dinheiro e bancar, né, financiar o churrasco da turma, da rapaziada, que faz parte aí da sua segurança, desde que ele recebeu alta do Albert Einstein em São Paulo, após aquela facada na zona da Mata Mineira, na cidade de Juiz de Fora. Mas agora há pouco, minhas fontes disseram que houve uma movimentação na praia. O Bolsonaro sempre gostou de dar aquela caminhada, dar um mergulho no mar. Com a colostomia, infelizmente, não pode fazê-lo, mas a segurança dele foi dar uma olhada, uma preparada de terreno para, quem sabe, Bolsonaro, durante o feriado prolongado, um dia desses, não sabe qual dia precisamente, exatamente, possa dar um pulo na praia, como fez no último feriado. Foi para tentar tomar uma água de coco, foi extremamente assediado, causou um frisson danado. Para quem não sabe, Bolsonaro mora num condomínio que é da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, que fica literalmente em frente à praia. Tem duas pistas, uma de ida e outra de volta, vamos dizer assim, né? Na Avenida Lúcio Costa, atravessou essas duas pistas. Ele está, vamos dizer assim, 50 metros da praia, e ele sempre foi uma pessoa que frequentou a praia, como é um hábito normal aqui das pessoas que moram no Rio de Janeiro, de cariocas e também de fluminense. Mas voltando à triste violência, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, chegou a informação agora há pouco de que uma jovem de 15 anos de idade foi atingida por uma bala perdida em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela estava andando em uma rua, de repente sentiu um comichão, uma coceira no corpo e descobriu que tinha sido alvejada, que tinha sido baleada. Ela foi levada para um hospital da região. Lembrando que mais de 30 pessoas já morreram vítimas de bala perdida aqui no Rio de Janeiro neste ano de 2018. E ao todo, Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, nós temos aproximadamente 180 ou mais do que isso ocorrências de balas perdidas em todo o estado. E a polícia também conseguiu prender nas últimas horas em Queimados, lá na Baixada Fluminense, um homem acusado de tentativa de feminicídio. Ele foi identificado como Anderson Silva, já havia até recompensa na praça para quem desse pistas sobre o seu paradeiro, e contra ele uma gravíssima acusação de atacar com golpes de faca a ex-namorada. E foi um ataque odioso, tanto que ele golpeou a ex-namorada 40 vezes, minha cara Nicole, mas felizmente essa brava e forte mulher resistiu, não morreu, e o agressor foi preso nas últimas horas. Ele, que já era procurado, o cerco estava fechando, se entregou voluntariamente à delegacia lá de Queimados, município da sempre perigosa e violenta Baixada Fluminense. Nicole. Infelizmente, essas são tristes notícias do Rio de Janeiro, e falando também do caso dessa mulher, que ela se recupere logo. A gente vai agora então para um breve intervalo e a gente está de volta daqui a pouquinho. Jovem Pan News. Jovem Pan. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil, e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos principais assuntos do momento. A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal de YouTube de Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Ei, você
você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. E hoje tem 2 jogos, é feriado, mas a bola não para pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Santos, 5 horas da tarde, transmissão na Jovem Pan, no AM e também no YouTube. E você vai acompanhar logo depois, às 7 horas da noite, o São Paulo que enfrenta o Grêmio. São Paulo e Grêmio, o jogo mais esperado desta rodada. Então, 2 jogos, 2 grandes jogos na noite desta quinta-feira, aqui na Jovem Pan. Olá, eu sou Denise Campos de Toledo e estou aqui para convidar você para acompanhar diariamente, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, o Jornal Jovem Pan. Muita informação para você no meio do dia, quando tudo está acontecendo na política, na economia, nos esportes, na sua cidade. Fique muito bem informado. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, no Jovem Pan News, no YouTube. Assim você fica ligado direto na nossa programação. Te espero. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O governo de Cuba anunciou a saída do programa Mais Médicos do Brasil. Fernando Martins. O governo de Cuba anunciou na tarde desta quarta-feira o fim de sua participação no programa Mais Médicos no Brasil. Uma nota foi divulgada pelo Ministério de Saúde Pública daquele país, explicando que as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro dificultam a atuação no Brasil. Trecho da nota diz: o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, fazendo referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará termos e condições do programa Mais Médicos com desrespeito à Organização Pan-Americana da Saúde e ao conveniado por ela com Cuba, ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no programa à revalidação do título e como única via à contratação individual. Segundo o manifesto do governo cubano, nos 5 anos de trabalho, cerca de 20 mil médicos atuaram no Brasil, há mais de 113 milhões de pacientes em mais de 3.600 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde Pública de Cuba, somente com o programa, mais de 700 municípios brasileiros tiveram médico pela primeira vez na história. Logo depois do anúncio do governo cubano, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a decisão do rompimento foi unilateral e que está aberto a conceder asilo e contratar médicos individualmente após terem seus diplomas validados em território nacional. Nós temos que dar o asilo às pessoas que queiram, não podemos continuar ameaçando como foram ameaçados no governo passado. Então, por essas questões aí, a responsabilidade é deles no tocante a suprir. Nós estamos formando, não tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano e a tendência é aumentar esse número. Okay? Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, reforça que os critérios que criaram Mais Médicos foram fragilizados, sendo necessário rever os termos do acordo. Especificamente os médicos cubanos. Existe uma exigência legal que para qualquer cidadão formado no estrangeiro, mesmo cidadão brasileiro formado no exterior, ele precisa revalidar o seu diploma para exercer a medicina no Brasil. E para os cubanos foi dispensada essa exigência. É o revalida. Então, o revalida, exatamente. Não revalidaram os seus diplomas e eles não têm inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina. Eles têm uma matrícula no Ministério da Saúde. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, emitiu nota sobre a situação, reforçando a questão da necessidade do exame de revalidação do diploma de médicos formados no exterior, tanto para brasileiros como estrangeiros. O Ministério da Saúde, em nota, diz que recebeu nesta quarta-feira o comunicado da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o fim da parceria. Diante do fato,
o governo federal garante estar adotando todas as medidas para garantir a assistência dos brasileiros atendidos pelas equipes da saúde da família que contam com profissionais de Cuba. A iniciativa imediata será a convocação nos próximos dias de um edital para médicos que queiram ocupar as vagas que serão deixadas pelos profissionais cubanos. Será respeitada a convocação prioritária dos candidatos brasileiros formados no Brasil, seguida de brasileiros formados no exterior. O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que é crime o motorista fugir do local do acidente. Mais detalhes com Marcelo Matos. Olá. O Supremo Tribunal Federal mantém como crime a fuga de um motorista após acidente de trânsito. O plenário julgou recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que absolveu um condutor sob a tese de não produção de prova contra si. Por 7 votos a 4, o STF considerou constitucional o artigo do Código de Trânsito Brasileiro que tipifica como crime o abandono de um local de um acidente para fugir da sua responsabilidade. O ministro Luiz Fux, o relator, ressalta que a lei exige que o motorista permaneça no local para ser identificado, ato prejudicado pela fuga e dano também consequente à apuração dos fatos. Eu estou assentando que a regra que prescreve o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ela é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio. O ministro Luiz Fux reforça que a exigência de permanência no local do acidente e identificação não obrigam o condutor a assumir expressamente a sua responsabilidade civil ou penal. O julgamento da STF terá agora repercussão geral a todos os processos similares e a 131 casos à espera de análise. Votaram a favor e acompanharam Luiz Fux os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para este feriado com Desirê Brandt. O feriado tem calor na maior parte do Brasil e tem chuva também. De novo, chove forte no sul do país, só que o tempo já fica mais firme no Rio Grande do Sul. As pancadas ocorrem entre Santa Catarina e o Paraná. Também tem previsão para chuva na forma de pancadas em toda a faixa, desde a costa do Sudeste até parte da região Norte. E a chuva de hoje no Sudeste do Brasil vai ser mais pesada a partir do período da tarde, por causa do calor, presença de instabilidades e também pela proximidade da frente fria. Quanto à temperatura, a máxima chega hoje aos 28 graus em Porto Alegre, fica em torno dos 26 graus em Florianópolis, 30 graus em Belo Horizonte e 34 graus em Teresina. Na capital paulista, antes dos temporais, a máxima hoje chega aos 29 graus e passa ainda dos 30 graus nas áreas mais ao norte da cidade. Amanhã, sexta-feira, vai ser um dia mais nublado, também com chuva e com a temperatura mais amena em São Paulo, mas longe de fazer frio. A máxima prevista para a capital é de 26 graus. Além disso, no fim de semana, tem previsão de chuva também em São Paulo, mas o sol vai aparecer e volta a esquentar. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brandt da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Dr. Ray ameaça deixar a cidadania brasileira se não ganhar um cargo no governo de Jair Bolsonaro. O cirurgião plástico Robert Ray disse que cogita aceitar o convite para servir a Marinha dos Estados Unidos, caso não seja ministro da Saúde ou chanceler. Ele diz que a decisão ainda não está tomada, mas que está cansado da humilhação que recebeu no Brasil. Na semana passada, o médico foi à casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para discutir uma possível participação no governo, mas não foi levado a sério. Equipe do governador eleito de São Paulo, João Dória, prepara mudanças na proposta orçamentária feita pela atual gestão. O objetivo é adequar os valores a promessas de campanha do eleito, como a construção de 1.200 creches e criação de 17 batalhões da Rota. Outra ideia é garantir recursos para o Corujão da Saúde, que oferece exames médicos gratuitos na rede privada. Dória acha que o Corujão da Saúde, que lançou como prefeito de São Paulo, foi um sucesso.
O STF vai julgar constitucionalidade do período de carência para candidatos a cargos públicos que tenham se recuperado de doença grave. O caso em questão é de candidata aprovada em concurso de oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Depois disso, ela passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia para tratar de câncer de mama. Após a nomeação, a junta médica responsável pelo exame admissional a considerou inapta para assumir o cargo público, com base no Manual de Perícias Médicas do próprio TJ. O presidente Michel Temer diz que ainda examina a pauta de reajuste salarial para o judiciário. Informações com Vitória Bel. O presidente Michel Temer ainda não se decidiu sobre sancionar ou não o reajuste do judiciário. Temer esteve em evento de inauguração do projeto científico Sirius nesta quarta-feira em Campinas, no interior de São Paulo. Durante o coletivo, o presidente disse que ainda examina a possibilidade de aumento para os magistrados. O assunto se tornou motivo de controvérsia, já que, se for aprovado, o reajuste terá impacto significativo nas contas do governo. Nessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se mostrou novamente favorável ao reajuste e disse que o aumento não trará prejuízo para as contas, se condicionado ao fim do auxílio moradia. Na semana passada, o presidente do STF, Dias Toffoli, não quis comentar o assunto com a imprensa, mas agradeceu publicamente ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do Partido Trabalhista Brasileiro de São Paulo, pela articulação feita com o presidente Michel Temer na busca de uma rápida sanção. Em oposição ao reajuste, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou no último sábado que, se fosse Temer, vetaria o aumento. Como conversamos há pouco com Rodrigo Viga, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou para o Rio de Janeiro e agora a previsão é de que ele só retorne à capital federal na próxima semana. Por enquanto, a equipe técnica é que deve trabalhar por lá. Vamos a Brasília falar com Luciana Verdolim. Bom dia, Verdolim. Bom dia para você, bom dia também para os ouvintes. Olha, a expectativa é de que Bolsonaro só retorne aqui a Brasília na próxima terça-feira. Até lá, a equipe técnica está trabalhando, está analisando contas, está fazendo projetos. O que eles fazem, na verdade? Eles avaliam os dados, eles checam informações, avaliam detalhadamente, principalmente na questão previdenciária, na questão da reforma tributária, e eles estão apresentando as propostas de mudança ao presidente eleito. Ele, inclusive, Bolsonaro, disse ontem aos governadores que eles estão trabalhando, que a equipe dele está trabalhando num conjunto de reformas que ainda não está pronta, mas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Só não dá para saber ainda quais são essas propostas, nem quando elas serão encaminhadas, porque a equipe de transição, ela está muito preocupada, principalmente com a questão das pautas bombas. Por isso, está sendo feito também uma checagem, passado um pente fino nos projetos que ainda têm que ser aprovados na Câmara e Senado agora no final do ano. Agora, vale lembrar que essa equipe ela pode trabalhar inclusive à distância, porque cada integrante da equipe de transição tem um celular com todos os dados compilados aqui do governo federal, e Jair Bolsonaro, ele tem, mesmo quando não está aqui em Brasília, ele costuma se reunir com assessores no Rio de Janeiro, está em contato direto sempre com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, pelo menos até a semana que vem, aqui em Brasília deve estar mais folgada, apesar dos trabalhos continuarem. O presidente Michel Temer, hoje ele embarcou para Guatemala. Ele vai participar do encontro da comunidade ibero-americana. Obrigada, Verdolim, pelas suas informações. O coordenador de transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o governo Bolsonaro terá Ministério da Cidadania. Sobre o assunto, vamos ao comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Parece que o Ministério da Cidadania vem aí. É o que diz o enroladíssimo Onyx Lorenzoni, coordenador da equipe de transição para o novo governo. A pasta reuniria os atuais Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e poderia ainda abarcar algo do atual Ministério do Trabalho. Seria, pois, a nova designação para o outrora Ministério da Família, já tão saudoso, que divertido seria. Enfim, Ministério da Cidadania, assim se chamará. A questão, porém, é outra. A questão sobre a nova pasta,
a única que importa, a única que atormenta o país, a de resposta a mais esperada. Tenha o nome que tiver, cidadania, família, terá Magno Malta como titular? O homem quer muito estar em campanha. E como diria o general Mourão, vice-presidente da República eleito, Bolsonaro precisa arrumar um deserto para este camelo. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. A Prefeitura de São Paulo encaminha projeto para ampliar a Lei Paternidade. Daniel Lian. A Prefeitura de São Paulo encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que amplia a licença paternidade. A proposta tem como objetivo garantir a construção de vínculos desde os primeiros dias de vida entre os recém-nascidos e os pais. Ainda sobre a primeira infância, o programa Leve Leite será estendido àquelas crianças que estão fora das creches. O prefeito Bruno Covas falou sobre as medidas, especialmente a que aumenta em 14 dias o tempo em que os servidores poderão ficar ao lado dos filhos. Atualmente, são concedidos 6 dias, mas com o novo texto, a licença paternidade passará a ser de 20 dias. Nós estamos enviando hoje um projeto de lei à Câmara Municipal ampliando a licença paternidade dos servidores municipais para que os pais possam ficar um pouco mais com seus filhos recém-nascidos. Nós estamos ampliando o programa do leite para as crianças na faixa etária até 4 anos que não estão na rede municipal. Então são crianças que aguardam vaga em creche e que não recebem o leite porque não estão na creche. Então elas são hoje penalizadas duplamente. Elas não têm vaga em creche e não estão no programa do leite. Então nós estamos ampliando o programa do leite para aquelas crianças que não estão na rede municipal. A meta até o final da gestão em 2020 é que 85 mil vagas de creches sejam criadas. O presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia o futuro ministro das Relações Exteriores. Reportagem de Marcela Lorenzetto. O escolhido para comandar o Ministério das Relações Exteriores deixa de lado a descrição comum a diplomatas e afirma que vai ajudar o Brasil a se libertar da ideologia globalista. Ernesto Henrique Fraga Araújo, de 51 anos, é experiente apesar de jovem. Assim o classifica o presidente eleito Jair Bolsonaro, que declarou ter usado o perfil dele e a vida pregressa para nortear a escolha. O perfil dele, pelas suas propostas, pela sua vida pregressa, ele tem quanto tempo de... 29 anos no Ministério. Tem 29 anos no Ministério, então é uma pessoa bastante experiente já, apesar de ser um jovem, né, Tê? Ernesto Araújo é funcionário de carreira do Itamaraty. Começou em 1991 e há 2 anos dirige o Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Já atuou nas embaixadas do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, e em Ottawa, no Canadá. Recentemente foi promovido a diplomata de primeira classe, o topo da hierarquia. À frente do Itamaraty, Ernesto Araújo vai precisar lidar com as polêmicas já criadas pelo presidente recém-eleito. Entre elas, a transferência da Embaixada de Israel para Jerusalém e a relação bilateral com a China. No anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, Ernesto Araújo declarou que vai priorizar uma política voltada efetivamente para o interesse nacional. Antes de tudo, garantir que esse momento extraordinário que o Brasil está vivendo com a eleição do presidente Bolsonaro se traduza dentro do Itamaraty em uma política efetiva, uma política em função do interesse nacional, uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero. Diferentemente da maioria dos embaixadores, o novo chefe da diplomacia brasileira tem opiniões políticas explícitas. Durante o período eleitoral, Araújo criou um blog onde fazia campanha favorável a Jair Bolsonaro. A página, ainda no ar, contém críticas à esquerda, ao marxismo e principalmente ao PT, que chama de partido terrorista. Ernesto Araújo também já se mostrou simpático ao governo do norte-americano Donald Trump. O atual chanceler, Aloysio Nunes, declarou que o escolhido de Bolsonaro tem sido um servidor exemplar do Itamaraty. Em nota, o ministro afirmou que Ernesto Araújo está mais do que talhado para bem servir ao Brasil nas elevadas atribuições que lhe são agora confiadas. O primeiro grupo de imigrantes da caravana formada por povos da América Central chegou aos Estados Unidos. Mais informações com o repórter Vitor Moraes.
Os primeiros imigrantes dos países da América Central, cerca de 400 pessoas, chegaram nesta quarta-feira em Tijuana, na fronteira do México com os Estados Unidos. Alguns tiveram que escalar a cerca que divide os países, sob os olhares atentos dos agentes da patrulha americana. O grupo chegou bem antes dos outros porque eles foram de ônibus e se afastaram bastante da principal caravana, do bolo de gente que segue na direção da fronteira dos Estados Unidos e que a maioria está a pé ou pedindo carona. Cerca de 7 mil imigrantes saíram no dia 13 de outubro de San Pedro Sula, em Honduras, e hoje esse número é estimado em mais ou menos 5 mil pessoas. A maior parte ainda permanece bem longe da fronteira, na região de Sinaloa, no oeste do México. Os que chegaram devem solicitar imediatamente asilo às autoridades dos Estados Unidos, mas a situação deles é bastante complicada porque muitos soldados do Exército foram mobilizados para evitar a entrada deles no país. Nos pontos mais movimentados ao longo da fronteira, as tropas americanas estão montando barricadas e cercas de arame. Isso porque Donald Trump é totalmente contra a entrada ilegal dos imigrantes da América Central. Na última sexta-feira, o presidente americano assinou uma ordem que impede a concessão de refúgio para os imigrantes que entrarem ilegalmente no país. A ordem também suspende por 90 dias a entrada deles pela fronteira com o México. O Ministério do Turismo estima impacto econômico de 3 bilhões e 800 milhões de reais no feriado prolongado da Proclamação da República. Ao todo, serão quase 2 milhões de viagens pelo Brasil de hoje até domingo. O levantamento foi feito pela pasta em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo o ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, o setor movimenta a economia nacional. Os feriados movimentam a economia, movimentam com isso a indústria, fazem girar a roda da economia, por isso nós temos que apostar cada vez mais no turismo. São mais de 200 milhões de viagens no Brasil, mas nós temos potencial para fazer isso subir muito. De acordo com o ministro, quanto mais o turismo for incentivado, melhor para a economia do país. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Mori, afirma que o turismo de lazer será o mais beneficiado. É esperado aí um fluxo muito grande de pessoas que vão para o interior e para o litoral do estado de São Paulo para fazer tanto turismo de lazer como de aventura, sol e praia, entretenimento. E quem vier na cidade de São Paulo vai pegar uma cidade de São Paulo sem trânsito e com várias atividades culturais e comércios ligados aos serviços e entretenimento. Bruno Mori ressalta que no ano passado, as diárias de hospedagem em hotéis no estado de São Paulo arrecadaram mais de 7 bilhões de reais. Para o presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, Mariana Aldurghi, que optou por viajar de avião, se preparou antes. O destino mais procurado foi Buenos Aires. Houve também muita busca para destinos nos Estados Unidos. E bastante pacotes de uma semana para quem tem chance de fazer a emenda do feriado que vai do dia 15 até o dia 20. No entanto, Mariana Aldrigues afirma que as viagens de carro a curta distância em família ou amigos foram as mais procuradas. De acordo com o Ministério do Turismo, os 7 feriados deste ano vão movimentar quase 29 bilhões de reais na economia nacional. Depois da aprovação do Rota 2030, outro projeto foi anunciado durante o Salão do Automóvel. Mais informações com Alex Rufo. Logo na abertura do Salão do Automóvel de São Paulo, a gente já teve uma grande notícia da aprovação do Rota 2030. Hoje, há 3 dias do seu encerramento, mais uma grande notícia aqui na Anfávia com Antônio Megali. Tudo bem, Megali? Tudo bom, prazer estar com você aqui. Mais um momento de comemoração no Salão do Automóvel. Explica pra gente então o que é esse projeto, o Pro Ferramentaria. Bom, o Pro Ferramentaria é um projeto que eu acho que vem num momento muito bom para o Brasil. É o seguinte, o Brasil sempre teve uma indústria de ferramentaria, sempre as ferramentas que fazem as peças dos automóveis, num passado foram quase todas construídas no Brasil e infelizmente o Brasil foi perdendo competitividade e essa indústria acabou indo para outras regiões. Hoje se compra muitas ferramentas, principalmente na Ásia. Nós juntamos todos os
interessados, ou seja, os trabalhadores, o sindicato, governo, a parte da BIMAC, os produtores de ferramenta, e desenvolvemos um programa que é o seguinte: o governo, através da situação atual de exportação, onde nós estamos exportando bastante, mas na aquisição das matérias-primas e das peças, você acaba acumulando um crédito de ICMS no governo. E uma forma de acelerar essa devolução do crédito é que ela vá diretamente para as empresas de ferramentaria, ou seja, uma montadora, por exemplo, que tem créditos de ICMS, em vez dela receber esses créditos serão usados para as indústrias de ferramentaria, serão transferidos, de forma que o custo da ferramenta para o brasileiro acaba caindo, e com isso a gente vai incentivar essa indústria que já foi tão importante e tem certeza que voltará a ter a dimensão que já teve na história do Brasil, gerando emprego, renda e melhorando a questão de custo do Brasil. Megali, para finalizar, no começo do ano a gente foi aí meio assombrado com a greve dos caminhoneiros, né? E que existia uma projeção do mercado chegar até o final do ano com uma produção de 2,7 milhões. A gente está bem mais otimista agora, né? Felizmente estamos bem mais otimistas. O mercado interno no Brasil, que a gente tinha uma previsão já, naquele momento, com certo otimismo, que a gente ia chegar a 13,7% de crescimento, ele está vindo melhor, ele está vindo a 15,3%. É um crescimento maior do que a gente previa. Infelizmente, as exportações caíram um pouco, porque nosso parceiro comercial principal, que é a Argentina, está numa situação de uma certa dificuldade. Mas no todo, somando o mercado interno e as exportações que nós vamos conseguir, nós vamos chegar muito próximo das 3 milhões e quem sabe até ultrapassar 3 milhões de veículos produzidos. Vamos estar nessa faixa que é um novo patamar, a gente já teve isso alguns anos atrás e estamos voltando a essa casa de 3 milhões de veículos produzidos, que é muito importante para o Brasil. Muito obrigado por falar com exclusividade para a Jovem Pan. Muito obrigado, é sempre um prazer estar atendendo a Jovem Pan, principalmente em momentos de grande alegria como esse. A Caixa Econômica Federal divulga os números do banco do terceiro trimestre deste ano. Informações com Tiago Muniz. A Caixa Econômica Federal registra lucro líquido de 4 bilhões e 800 milhões de reais no terceiro trimestre e supera a meta para o ano em 9 meses. O Banco Estatal divulgou os destaques do período correspondente a julho, agosto e setembro em entrevista coletiva nesta quarta-feira em São Paulo. A instituição aponta que houve um crescimento de 122% nos resultados em relação aos mesmos meses de 2017. O presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, afirma que os resultados mostram que a organização conseguiu se reestruturar sem precisar de aportes do Tesouro Nacional. Nós estamos oficialmente aqui declarando que a Caixa não precisará de aporte do Tesouro, não precisará da volta dos dividendos que estão previstos, né, devolver os dividendos do lucro de 2017 para a Caixa Econômica, não precisará de bônus ou contratação de bônus internacional. Ou seja, a Caixa resolveu o problema de capital de maneira orgânica. No total dos 9 primeiros meses do ano, o lucro líquido foi de 11 bilhões e meio de reais, avanço de 83%. A poupança da Caixa cresceu 9,1% em 12 meses, com um incremento de 4 milhões e 500 mil novas cadernetas no período. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco eu tô de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. A polícia de São Paulo identifica o suspeito de matar o médico fundador da Carreata da Saúde. Informações com Fernando Martins. A Polícia Civil de São Paulo identificou um dos criminosos que participaram do assassinato do médico Roberto Kikawa em tentativa de assalto no bairro do Ipiranga, zona sul da capital, no último sábado. A prisão temporária do suspeito, Luciano Silva Moreira, de 18 anos, já foi solicitada à Justiça. Wilson Zampieri, delegado do 17º Distrito Policial, explica que esse indiciado foi quem baleou o médico. O Luciano é quem efetuou os disparos, os 2 disparos contra o médico. Mas o importante é que o Luciano já foi identificado, qualificado, ele foi reconhecido pelas testemunhas. A mãe dele esteve aqui, também reconheceu nas imagens que foi o filho mesmo, ele está foragido. As testemunhas que presenciaram o crime, a secretária de Kikawa e sua filha, que estavam no veículo, reconheceram positivamente o indiciado como participante do crime. A partir de agora, a polícia busca informações do paradeiro de Luciano, bem como do comparsa, ainda não identificado, mas é sabido que trata-se de um menor. 2 pessoas haviam sido detidas para a averiguação. Um adolescente de 15 anos, apreendido em Lavras, interior de Minas Gerais, que confessou participação em roubo naquela região, além de um homem preso na comunidade Heliópolis. Eles não foram reconhecidos pelas testemunhas e estão descartados, pelo menos neste inquérito. Os bandidos que balearam mortalmente o médico Roberto Kikawa anunciaram o assalto na Rua do Manifesto. Perguntaram se ele era policial e, antes que pudesse soltar o cinto de segurança, levou 2 tiros. E a polícia ouve mais um depoimento no caso do jogador Daniel, o da namorada de Eduardo Henrique da Silva, um dos 6 presos por envolvimento no crime. A jovem de 17 anos, que é parente da família Brites e mora em Foz do Iguaçu, relatou que o namorado estava muito estranho e assustado ao voltar do local onde foi encontrado o corpo de Daniel. O jogador Daniel Correia Freitas foi encontrado morto com o órgão sexual decepado numa mata de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O empresário Edson Brites Júnior alega ter cometido o crime porque Daniel havia tentado estuprar a mulher dele, o que foi rebatido pela investigação. A advogada assassinada a tiros em Pedra Juan Calabeiro na última segunda-feira denunciou corrupção na cúpula da Polícia do Paraguai. A argentina Laura Marcela Casuso, de 54 anos, era a defensora do traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto do Comando Vermelho. Segundo a imprensa local, a advogada gravou áudios que incriminam integrantes da cúpula da Polícia Paraguaia. Em entrevista coletiva, Marcelo Piloto já havia dito que pagava bem caro para ser protegido na cadeia. Por maioria de votos, 4ª turma do STJ decide não fixar limite de multa para desistência de pacote de viagem turística. Por outro lado, a 3ª turma do mesmo STJ fixou o máximo de 20% para esse tipo de multa. Diante da divergência, o tema deve ser definido pela 2ª turma da Corte. O caso em julgamento, a operadora de turismo cobra multas de 25% a 100% do valor pago. Pesquisas do IBGE revelam que o assunto desemprego vai ser um grande desafio para o governo Bolsonaro. Direto do Rio de Janeiro, informações com Rodrigo Viga. 2 pesquisas econômicas divulgadas pelo IBGE nesta quarta-feira mostram e revelam bem o tamanho do desafio do futuro governo e os problemas ainda vividos pela economia brasileira. Pesquisa mensal de serviços no mês de setembro caiu 0,3% ante agosto, um resultado pior do que esperavam e imaginavam economistas e especialistas de mercado. Ainda assim, no 3º trimestre, o setor de serviços fechou com um crescimento de 0,8% em relação ao 2º trimestre, mas uma comparação que fica prejudicada, porque no 2º trimestre tivemos a greve dos caminhoneiros, que desarranjou as estatísticas e a economia brasileira de um modo geral. Quando se olha para outras pesquisas, indústria e comércio, nos últimos 12 meses, a trajetória é de desaceleração, mas nos serviços a trajetória é ascendente, embora nos últimos 12 meses os serviços
ainda acumulem uma perda de 0,3%, enquanto que indústria e comércio já estão operando no terreno positivo. Para o mês de outubro, as perspectivas para o setor de serviços são positivas, segundo o economista do IBGE, Rodrigo Lobo, com base em indicadores antecedentes. Indicadores antecedentes da pesquisa do setor de serviços apontam para uma melhoria do índice de confiança do empresariado do setor, tanto na comparação com setembro quanto na comparação com outubro do ano passado. Apontam também um aumento do fluxo de veículos pedagiados nos dois tipos de recortes e apontam também a questão de termos um dia útil a mais em outubro de 18 quanto outubro de 17 também pode influenciar positivamente dois setores em particular, o setor de transporte e os serviços profissionais administrativos. Quando o assunto é mercado de trabalho, talvez aí esteja um dos maiores desafios junto com a questão fiscal do governo de Jair Messias Bolsonaro. Taxa de desemprego no terceiro trimestre deste ano de 2018 ficou em 11,9%, contra 12,4% no terceiro trimestre do ano passado. Mas quando olhamos um pouco mais por dentro, de uma maneira mais amplificada, com mais amplitude os dados do mercado de trabalho, vemos um aumento do número de pessoas subocupadas que gostariam de estar trabalhando mais do que 40 horas semanais e de pessoas subutilizadas que também gostariam de estar trabalhando, mas têm algum impedimento. Além disso, aumentou o número de desalentados, como revela aqui na Jovem Pan o economista Simar Azeredo. O contingente de pessoas procurando trabalho há mais de 2 anos, na verdade ele vem aumentando, em função da falta de oportunidade. À medida que as pessoas não vão conseguindo emprego, elas vão ficando ali na fila da desocupação e o tempo vai passando e com a crise de 2014 para cá, você vê que aumenta de forma sensível o número de pessoas procurando trabalho há mais de 2 anos. Do Rio, Rodrigo Viega. Com o aumento da inadimplência, entidades promovem feirões para estimular a renegociação de dívidas. A Boa Vista SCPC, por exemplo, realiza a campanha Acertando Suas Contas. Depende de uma série de coisas. E cada credor tem a sua política para essa renegociação. Já a Serasa realiza até o dia 1º de dezembro a versão online do Feirão Limpa Nome. O consumidor acessa a plataforma e pelo CPF verifica se tem contas atrasadas e quais as ofertas de acordo para a renegociação da dívida. Dezenas de empresas como bancos participam do evento e o contato com o cliente é feito via telefone, e-mail ou chat. O gerente do Serasa Consumidor, Lucas Lopes, diz que o tamanho do desconto varia bastante, mas chega a até 95%. Cada empresa tem uma política e aí também varia muito de acordo com a dívida. Então existem dívidas que é muito mais comum você conseguir ter um desconto maior devido a ser uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, que você tem muitos juros atrelado, mas também há dívidas com ticket médio menor. Então você não consegue dar esse tipo de desconto também para o consumidor. Na página do Mutirão Acertando Suas Contas, na internet, o consumidor encontra a lista das 70 cidades com o endereço de cada um dos postos. Já o feirão Limpa Nome, promovido pela Serasa, fica no ar até o dia 1º de dezembro no site serasaconsumidor.com.br.
Durante encontro com governadores, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que medidas amargas serão necessárias para que o Brasil não se torne uma nova Grécia. Reportagem de Luciana Verdolim. A governadores eleitos aqui em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele defendeu a necessidade da aprovação das reformas. Explicou que a equipe de transição já trabalha em propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, mas ainda não deu detalhes nem de quando, nem quais serão essas mudanças. Diante da chiadeira dos governadores, Bolsonaro lembrou que os estados, eles passam por problemas sim, mas que o governo federal também vive um momento bastante complicado. Falei para os governadores que eles têm problemas, nós também, o governo federal, temos. Agora, se nós juntos trabalharmos para fazer algumas reformas razoáveis, eu acho que nós temos como tirar o Brasil e os estados da situação complicada econômica que se encontra. Segundo o presidente eleito, medidas amargas serão necessárias, uma vez que não se pode correr o risco do Brasil se transformar numa nova Grécia. 20 governadores eleitos participaram ontem das discussões. Mais uma vez, pediram ajuda e uma maior distribuição dos recursos para que os estados tenham mais autonomia. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou o discurso de que os recursos serão descentralizados. Em vez dos governadores solicitarem a liberação de verbas ministério a ministério, como acontece hoje, a ideia é liberar o dinheiro diretamente para que cada governador possa decidir como melhor aplicar em saúde, educação, assistência, transporte e segurança pública. O governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, no entanto, garante que isso não quer dizer que houve compromisso dos estados de apoiar as reformas do governo federal. Não houve nenhuma condicionante. Essa questão da reforma da Previdência é uma preocupação dos governadores por conta da sustentabilidade do Estado brasileiro. Todos nós sabemos, e vocês que trabalham com a imprensa sabem da dificuldade que existe hoje para a manutenção da Previdência, tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Então, essa é uma preocupação nacional com o objetivo de trazer novamente desenvolvimento para esse crescimento econômico do Brasil. O governador eleito de São Paulo, João Dória, lembrou, por outro lado, que os governadores também querem as reformas. O apoio é integral à reforma da Previdência e a importância de que seja a primeira das reformas, não há muitas, mas a primeira delas. Então, daí a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma tributária, também como parte dessa pauta, e nós nos comprometemos a apoiar. Já o governador reeleito do Piauí, Wellington Dias, do PT, ele participou como representante dos estados do Nordeste. Entre os governadores, o discurso é de que, depois de uma eleição extremamente polarizada, é hora de deixar as diferenças partidárias de lado e trabalhar para o que é melhor para os estados. O governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, lembrou que pelo menos 15 governadores vão assumir com cofres praticamente vazios. Por isso, ele chegou inclusive a defender uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitou o momento para criticar o reajuste concedido pelo Senado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que terá efeito cascata também nos estados. Eu acho que é inoportuno esse reajuste. Você não pode deixar de considerar, por exemplo, no meu estado, nós temos servidores do Executivo recebendo parcelado, recebendo nessa semana a primeira faixa salarial, com 12 dias de atraso. Estão recebendo parcelados, muitos deles com salários congelados, com menor média salarial, e assistiram um dos poderes receber essa reposição, está descolado da situação do próprio país. Não é? Uma nova reunião dos governadores com o novo governo eleito já está marcada para o próximo dia 12 de dezembro. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Michel Temer participou ontem da inauguração da primeira etapa do projeto Sírios. Reportagem de Vitória Abel. O presidente Michel Temer inaugurou nesta quarta-feira em Campinas, no interior de São Paulo, a primeira etapa de construção do projeto científico Sírios, um acelerador de elétrons. O Sírios tem sido classificado como um dos projetos mais ambiciosos da ciência brasileira.
O mecanismo é composto por 3 aceleradores de elétrons que têm como função gerar um tipo especial de luz de altíssimo brilho capaz de revelar estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos, como proteínas, vírus e rochas. Isso permitirá a descoberta da origem de alguns materiais. Na semana que vem, pesquisadores e cientistas já começam a trabalhar no acelerador. As pesquisas, no entanto, só se iniciarão no ano que vem. Michel Temer afirmou que o projeto Sirius é a mais sofisticada estrutura de pesquisa da América Latina e que o Brasil será um laboratório aberto à comunidade científica do mundo todo. É o Brasil mostrando ao mundo como se faz pesquisa de ponta. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, também esteve no evento e afirmou que as pesquisas irão possibilitar avanços em setores brasileiros como saúde e agricultura. Esse equipamento passa a ser uma referência para todos os cientistas do mundo. Evidentemente, ele será utilizado por diversos países. Aqui nós vamos ter avanços notáveis em todos os campos que vocês possam querer identificar, na saúde, na engenharia, na agricultura, até porque qualquer que seja material orgânico ou inorgânico, eles vão poder ser avaliados, estudados com uma profundidade que nunca houve em nenhum lugar do mundo. Kassab ainda explicou que essa será a primeira etapa de várias do projeto. Em novembro é o mês da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nessa semana eu entrevistei o Dr. Flávio Trigo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Vamos conferir agora o que o médico nos passou sobre esse assunto tão importante. Olá, nós já estamos na metade de novembro, mês que é dedicado à conscientização do câncer de próstata. Esse câncer é o mais comum no Brasil se a gente não considerar o câncer de pele. Para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui o Dr. Flávio Trigo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Doutor, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando ao senhor o que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é um câncer que acomete uma glândula sexual masculina denominada próstata. A próstata é uma estrutura que é muito importante para a procriação. Ela produz nutrientes para os espermatozoides, ela neutraliza o pH ácido da vagina e permite que os espermatozoides alcancem o óvulo. Passada essa fase de procriação, a próstata não tem uma função definida no organismo. Então, muitos fazem uma analogia entre a próstata e o colo do útero, que são estruturas importantes durante o período de procriação e que depois podem ser sede de determinadas doenças, inclusive tumores. E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, ele deve ser feito em todos os homens a partir dos 50 anos, por meio do exame de palpação digital da próstata, do toque retal e da dosagem sérica do antígeno prostático específico, que é o PSA. O PSA é uma enzima presente no líquido seminal e quando ele eleva seus níveis no sangue, significa que alguma coisa está agredindo a próstata, que pode ser uma infecção, pode ser um crescimento benigno, mas que também pode ser um tumor. Então, nós devemos nos atentar nessa população e procurarmos elucidar o diagnóstico. E o câncer de próstata, ele apresenta algum sintoma? Quais seriam eles? O câncer de próstata só vai apresentar sintomas numa fase avançada, que ele pode dar dores ósseas, ele pode dar sangramento na urina, tudo isso. Nós consideramos o ideal que o diagnóstico seja feito numa fase que ele não dê nenhum sintoma, porque daí significa que ele está, na maioria dos casos, restrito à próstata e que, portanto, pode ser curado, seja pela remoção da próstata, seja pela irradiação da próstata. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos diagnósticos são feitos já em estágio avançado. Por que isso acontece? Os homens são mais desleixados com a saúde? Sim, culturalmente o homem é mais desleixado com a saúde. O menino, até bem pouco tempo atrás, ele era criado com a falsa ideia de que ele nunca ficaria doente.
Diferente da menina, que desde cedo ela sempre aceitou a ideia de que ela poderia um dia ficar doente e que se ela ficasse doente e o diagnóstico dessa doença fosse feito de uma forma precoce, ela teria uma doença curável. Felizmente, os homens estão aprendendo com as mulheres e nós até estávamos brincando, né, que o Novembro Azul é de certa forma um plágio do Outubro Rosa, de que todo mundo vai ficar doente e que todas as doenças que forem diagnosticadas numa fase inicial, elas podem ser curáveis. A campanha desse ano, ela tem como nome, né, o homem moderno se cuida. É por causa disso que vocês relacionam o homem à modernidade? Exatamente. Nós achamos que o homem que é moderno é aquele homem que não se prende a preconceitos, mesmo porque você fazer um exame de toque nunca mudou a orientação sexual de nenhuma pessoa. É um exame tão desagradável quanto é para as mulheres o exame ginecológico, mas que é uma coisa fundamental, uma vez que 20% dos cânceres de próstata tem PSA normal. E no ano passado, a estimativa, né, para 2017 eram de 61 mil novos casos naquele ano. Esse ano, esse número subiu para 68 mil. Por que esse número está subindo e isso é preocupante? Eu acho que não. Eu acho que essa subida ela é positiva, porque esse aumento abrupto em mais de 10% dos diagnósticos, muito mais do que uma maior agressividade dos tumores de próstata, ele reflete uma maior conscientização da população masculina e um maior acesso ao diagnóstico. Então, os homens, eles estão mais conscientes de que é necessário os exames e eles estão tendo mais essa possibilidade. Então, eu vejo esse número como algo positivo. Até agora a gente falou sobre diagnóstico, sobre exames, mas como que é feito o tratamento de quem tem câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata, quando localizado, ele basicamente você tem duas modalidades: a remoção total da próstata por meio de cirurgia ou a radioterapia, principalmente naqueles pacientes que não têm uma condição clínica tão boa ou não desejam uma cirurgia. E qual é o risco de impotência? Eu acho que esse pode ser um assunto que os homens se preocupam muito, né? Quando a gente fala em cirurgia, em câncer de próstata. Sim. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de você fazer uma cirurgia com preservação dos nervos que vão para o pênis. E quanto mais jovem o paciente, menor a possibilidade dele se tornar impotente. Então, nós diríamos que, via de regra, o risco em geral é de uns 20%. Mas, para isso, existem vários tratamentos e a pessoa nunca precisa aceitar isso como algo definitivo. Ela pode, mesmo que ela venha a perder a potência, ela pode se tratar e pode recuperar essa função. O que muda é a presença de ejaculação. Quando o paciente remove a próstata e as vesículas seminais, ele deixa de ter o ejaculado, mas ele continua a ter orgasmo, continua a ter uma vida sexual bastante razoável. E quem estiver buscando mais informações, qual é o site da Sociedade Brasileira para pesquisar? A Sociedade Brasileira de Urologia do Estado de São Paulo, ela tem um site sbu-sp.org.br, onde constam várias informações sobre as doenças da próstata, e eu também sugiro o meu site, flaviotrigourologia.com.br, onde nós discutimos todos esses assuntos com mais detalhes. Muito obrigada, viu, pela conversa. Eu que agradeço à Jovem Pan a oportunidade de divulgar esse problema e esperamos que a população cada vez mais se conscientize, cada vez mais faça diagnóstico precoce para que ela se beneficie do tratamento. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi então a nossa entrevista com o Dr. Flávio Trigo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Até a próxima. Falando agora de futebol, o técnico Tite continua fazendo mistério sobre a escalação do time que vai enfrentar o Uruguai nesta sexta-feira. Este é um assunto para André Renier. O técnico Tite faz mistério sobre a seleção brasileira que vai a campo na próxima sexta-feira no amistoso diante do Uruguai.
Duas são as principais dúvidas. Casimiro e Felipe Coutinho foram cortados recentemente. O Wallace é o favorito para assumir a vaga do volante do Real Madrid, Casimiro. Já na vaga de Coutinho, Renato Augusto, que foi chamado às pressas, provavelmente será o titular, com Paulinho correndo por fora. Nas últimas horas, 2 personagens conversaram com a imprensa, a começar pelo volante Arthur. Ele projetou o duelo diante de Suárez e Cavani, 2 atacantes de nível mundial. Então, acho que a gente tem que neutralizar o ponto forte deles, né? Com certeza, os dois formam uma bela dupla de ataque. Então, quanto menos eles pegarem na bola, eu acho que é menos perigo pra gente, né? Clássico é clássico. Quando a bola rola, quando a gente entra em campo, sabe que cada jogo é um jogo, né? A Argentina, várias peças de qualidade, e o Uruguai também é a mesma coisa, né? Ter tido uns números melhores, mas na minha opinião, clássico é clássico. Vai ser duro igual, vai ser um jogo muito difícil, então acho que a gente tem que estar preparado e bem focado para esse clássico. O atacante Richarlison, xodó do técnico Tite, vem ganhando bastante oportunidades, foi elogiado por Ronaldo Fenômeno recentemente. O que será que ele pensa sobre isso? Falar que a primeira vez que eu vi o Ronaldo, eu comecei a tremer. Não sei o que aconteceu, que eu comecei a tremer todo. O importante é não deixar subir para a cabeça, sempre com o pezinho no chão, mas levar esses elogios positivamente e levar para dentro de campo também, porque é um cara que todos se espelham nele. E eu não sou diferente, desde criança eu acompanho ele, quando vou para os jogos eu vejo o vídeo dele, então eu fico muito feliz de ele estar falando de mim. Então a participação de Richarlison e Arthur, 2 jogadores que provavelmente serão titulares nesta sexta-feira na partida diante do Uruguai, que acontece em Londres. Lembrando que tanto o amistoso contra o Uruguai como o diante de Camarões são preparatórios para o ano que vem. Tem Copa América aqui no Brasil em 2019 e, claro, todos os detalhes sobre a competição você acompanha aqui na Jovem Pan. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Amanhã, Vitor Brown está de volta, por isso, muito obrigada pela sua audiência. Se você está nos acompanhando pelo rádio, você fica agora com o Ligado na Cidade de Fernando Martins. Lembrando que o Jornal da Manhã, segunda edição, também está no YouTube pelo canal Jovem Pan News, com imagens. Até a próxima!